A paz do Senhor, meus queridos irmãos, aqui quem vos fala é o evangelista Adilson Padilha, pela graça e misericórdia do Senhor Deus. Você está no canal anunciando a palavra de Deus. E nós queremos iniciar a partir de agora uns subsídios da EBD, Escola Bíblica Dominical, para reforçar um pouco o conhecimento, até mesmo ajudar os professores e trazer um conhecimento a mais para os mesmos e também para os alunos que vão estar ali na Escola Bíblica Dominical, para poder então estar mais aperfeiçoado naquilo que será ministrado e será de grande valia para cada um de nós. E desde já eu peço que você se inscreva em nosso canal e ative as notificações, o sininho das notificações, que toda vez que eu postar um vídeo, chegará em primeira mão para você. Deus te abençoe e te guarde. E nós estamos nessa lição aqui, a lição do segundo trimestre de 2021, cujo o título é Dons Espirituais e Ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. No domingo que vem agora, na lição de número 4, no dia 25 de abril de 2021, vai ser ministrada esta lição, cujo tema é Dons de Poder. Nós estudamos na lição passada, iniciamos sobre os dons espirituais. Na lição de número 3, foi mencionado então os dons de revelação, que constam em 3 dons: dom da palavra da sabedoria, dom da palavra do conhecimento e o dom de discernir os espíritos. E hoje nós vamos falar sobre também 3 dons, que está aqui nesta classificação didática para os irmãos. Então, foi feito assim para os irmãos, para todos nós, é claro, para nós então memorizarmos melhor. Hoje nós vamos mencionar os dons de poder, que é o dom da fé, dons de curar e também dom de operação de maravilhas. O texto áureo nos diz assim: a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus, conforme primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 2, versículos 4 e 5. A verdade prática, você que tem a tua lição, acompanhe em casa também os versículos bíblicos que nós vamos mencionar, que então vai acrescentar um pouquinho mais o nosso entendimento, que a verdade prática nos diz assim: os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. Temos aqui a leitura diária e também temos a leitura bíblica em classe. Você pode ler em casa, em algum tempo aí do dia. Você pode ler em 1 Coríntios, capítulo 12, versículos 4, versículos 9 ao 11. O objetivo geral desta lição é examinar os dons de poder. Aqui, meus irmãos, na introdução, no finalzinho da nossa introdução, no último parágrafo, diz assim: nesta lição, estudaremos a respeito dos dons de poder. Veremos como eles são necessários à vida da igreja. Se você deseja recebê-los e usá-los para a glória do nome do Senhor, proporcionando a edificação da igreja, busque-os com fé em oração. Então, os dons espirituais que são mencionados na Bíblia Sagrada, mais precisamente o capítulo 12 de 1 Coríntios e o versículo de número 8, 9 e 10, você vai ler ali alguns versículos e você então vai ver os dons mencionados ali. Esses dons são para edificação, exortação e consolação da igreja. É Deus que outorga à igreja os dons espirituais para que o evangelho de Cristo seja propagado com mais eficácia, com mais poder, com mais sabedoria, e com mais dedicação àqueles que possuem os dons espirituais. Paulo aconselha que nós devemos de buscar os dons espirituais, conforme primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios 14, e versículo de número 1. Meus amados e queridos irmãos, nós vamos entrar aqui nos tópicos, nos subtópicos,
Nós queremos ser prático, mas bem objetivo naquilo que nós vamos mencionar, né? Se você quiser curtir, compartilhar o vídeo, fica à tua disposição para a glória do Senhor Deus. Aqui o primeiro tópico fala o dom da fé, o segundo tópico, dons de curar, e o terceiro e último tópico, o dom de operação de maravilhas. O primeiro tópico, nós não vamos ler todo ele, mas só uma parte e trazer então uma aplicação, para nós ganharmos bastante tempo. Eu quero procurar fazer este vídeo mais curto, para a glória do nome do Senhor, e o nome do Senhor será glorificado na tua vida também. Aqui o dom da fé. O que é fé? Aqui vamos ler o começo aqui do primeiro subtópico, diz assim: na Epístola aos Hebreus lemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Aqui, meus queridos irmãos, nós podemos extrair umas lições preciosas para nós. Aqui, nós podemos ver aqui no capítulo 11 de Hebreus, versículo 1, pelo menos 3 elementos essenciais da fé. O primeiro elemento aqui, essencial da fé, é que a fé é o firme fundamento. Então a fé, ela se baseia na confiança em Deus. A nossa fé em Cristo, a nossa fé no Todo-Poderoso, ele tem base, tem firmeza, a nossa fé em Deus, ela é abalizada no próprio Deus. Então esse aqui é o primeiro elemento. O segundo elemento envolve a esperança segura da parte de Deus. Então, se Deus nos dá essa base nele mesmo, ele mesmo então nos dá esperança nele mesmo. Vamos crer e vamos ter esperança por esta fé do capítulo 11 e o versículo de número 1. Como diz ali, das coisas que se esperam, nós temos esperança no próprio Deus. E o terceiro elemento da fé é a prova das coisas que não se veem. Aqui envolve convicção antecipada. Nós estamos convictos, esperançosos, que a nossa maior promessa é de um dia se encontrar com o Senhor Jesus na glória. Aqui então o primeiro subtópico, nós podemos trazer um outro ponto importante aqui, sobre o que significa fé. Em Hebreus capítulo 11, leia em casa, versículos 33 ao 39, aqui nós vemos que os heróis da fé, eles tiveram fé para receber muitas coisas, receber muitos livramentos, mas também tiveram fé para padecer sofrimento. Então a fé genuína não é somente uma fé para receber, mas é também uma fé para suportar sofrimentos, perseguições, calúnias, pedradas e tudo mais, açoites, por amor a Cristo. Esta fé é uma fé verdadeira e genuína. Tem muitos só querem fé, querem ter um tipo de fé somente para receber, mas quando vem a perseguição desanimam, param, não vão mais ao culto, não adoram mais a Deus, não oram mais, não cumprem mais o ministério. Mas a fé genuína é uma fé que está alicerçada também em sofrimento, em angústia, em muitos padecimentos. Amém? O subtópico do número 2, do tópico do número 1, o dom da fé, o subtópico 2 diz assim: a fé como dom. Então, a fé como dom é uma fé milagrosa para uma situação ou oportunidade especial. Aqui no finalzinho do subtópico 2 está descrito aqui a definição da fé. É uma fé milagrosa para uma situação ou oportunidade especial. Então, meus irmãos, esta fé vai se manifestar no momento de adversidade, no momento de situações específicas que uma fé natural não vai conseguir vencer, mas com o dom da fé conseguirá vencer. Já no subtópico 3, nós vamos trazer então aqui, meus queridos irmãos, então aqui no subtópico 3, vamos trazer alguns exemplos de fé no Antigo e no Novo Testamento, visto que também existe alguns tipos de fé, a fé natural,
existe a fé salvífica, existe a fé como fruto do Espírito e existe a fé como um dom de Deus, que nós vamos mencionar agora, mas antes vamos falar sobre esse tipo de fé. A fé natural, qual que é a fé natural? É uma fé meramente intelectual. Aquela fé, por exemplo, dá um exemplo aqui, quando passa um ônibus, você levanta a mão para o ônibus parar e você crê que o ônibus vai parar para te pegar ali no ponto de ônibus. É uma fé natural. A Bíblia diz que esta fé até os demônios creem e estremecem. Eles têm esse tipo de fé, mas não obedecem. Então esta fé não é de valia espiritual nem sobrenatural. É uma fé natural. Esta fé todos possuem. A fé salvadora, meus queridos irmãos, a fé que vem pelo ouvir a palavra de Deus, conforme Romanos 10 e 17. A fé como fruto, Gálatas 5:22. É uma fé como aspecto do fruto do Espírito, que leva uma fidelidade, que leva então a ter um caráter provado e aprovado por Deus como fruto do Espírito. E agora a fé como um dom espiritual, que nós vamos mencionar aqui no subtópico 3, que diz assim: quando guiou o povo de Israel na saída do Egito, e se aproximou do Mar Vermelho, já na iminência de ser destruído por Faraó, Moisés disse: não temais, estáis quieto e vede o livramento do Senhor que hoje vos fará, conforme Êxodo capítulo 14, versículos 13 e o versículo de número 14. Meus amados e queridos irmãos, um exemplo de fé, do dom de fé no Antigo Testamento, uma faísca ali desse dom, dessa manifestação na vida de Moisés. A Bíblia diz que Moisés viu o livramento. Antes do livramento acontecer, o dom da fé que estava na vida dele, uma faísca que estava na vida de Moisés, acendeu então a esperança, a perspectiva que o Mar Vermelho iria se abrir. Então ele viu por antecipação ali o livramento que Deus tinha para ele. Elias, no Monte Carmelo, pela dom da fé, ele orou e a Bíblia diz que o fogo do céu desceu e consumiu o holocausto naquela ocasião. Então ele cria pelo dom da fé ali que ia descer ali naquele momento o fogo, ia distinguir quem era profeta de Deus e profeta de Baal. E Deus respondeu a Elias com fogo. No Novo Testamento, nós vemos a certeza de Pedro conforme o dom que ele tinha, conforme Atos 12, 6. Nós vemos que no dia seguinte, ele iria ser então apresentado às autoridades, iria ser morto como outrora antes Tiago foi morto a fio da espada. Mas ele estava ali preso, encarcerado, com 16 soldados cuidando dele. 4 soldados em cada vigília estava cuidando para que Pedro não escapasse da prisão. Pedro então estava guardado, amarrado, acorrentado com 2 soldados, e 2 soldados estavam na porta protegendo, guardando Pedro para que Pedro não escapasse. E o que Pedro estava fazendo naquela ocasião? Atos 12 e 6 vai dizer que Pedro estava dormindo. Ora, uma fé natural iria se desesperar, mas uma fé sobrenatural, porque o dom da fé é fé sobrenatural, e na qual fez Pedro dormir, na esperança que Deus iria trazer um livramento para ele. Olha só que importante. E agora então nós já vamos então para o nosso segundo tópico da nossa lição. O segundo tópico da nossa lição vai falar dons de curar. O primeiro subtópico vai dizer o que são os dons de curar. Os dons de curar, então, é a capacitação sobrenatural que o Espírito Santo colocou à disposição da igreja para curar as enfermidades. Aqui nós vamos ver que os dons de curar, ela tem alguns propósitos para nós. Os dons de curar para a igreja têm alguns propósitos. Libertar os doentes e aflitos, conforme 1 João 3 e 8. Também confirmar a palavra, conforme Evangelho que escreveu João, capítulo 10, versículos 36 a 38. Terceiro ponto aqui, trazer a glória de Deus, conforme Marcos 2 e 12,
Lucas 13:13. Também atrair as pessoas ao Evangelho, conforme Marcos capítulo 16 e versículos 17 até o versículo de número 20. É importante observar, meus queridos irmãos, que quem tem dons de curar, ele não vai sair por aí curando a todos, porque a Bíblia diz em Marcos capítulo 6 e versículo 5, que Jesus em Cafarnaum, a Bíblia diz que ele não curou a todos naquele momento ali. Então, meus irmãos, muitos indagam e dizem, os crentes que têm dons de curar, por que não saem nos hospitais curando todo mundo? Não, sabe por quê? Que Jesus, ele tem propósito em algumas enfermidades para a glória dele. Deus quer provar, e tem enfermidades que pela soberania de Deus não quer curar, mas nós devemos de orar pelos enfermos para que Jesus os cure. Aqueles que Jesus quer curar, Jesus vai curar instantaneamente, e também não é necessário ter os dons de curar, porque a Bíblia diz em Marcos 16, 17 em diante, que Jesus disse: ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e estes sinais seguirão os que creem, no meu nome curarão enfermos. Olha só, basta nós estarmos engajados na obra, fazer a obra, impor as mãos sobre os enfermos, e Jesus também pode curar. Deixa Deus te usar, meu querido irmão, irmã, na evangelização, em fazer a obra do Senhor Deus. O subtópico 2, a redenção e as curas. Eu quero ler uma parte aqui do subtópico 2, que diz assim: apesar de o crente ser redimido pelo Senhor através da obra extraordinária efetuada por Jesus na cruz do Calvário, ele, o crente, ainda aguarda a redenção do seu próprio corpo. Bem lembrado aqui pelo comentarista, apesar, meus queridos irmãos, de sermos crente, a enfermidade vem para crente e não crente, porque desde que entrou o pecado no mundo, entrou também a enfermidade, a morte, as mazelas, o sofrimento. A Bíblia diz no capítulo 8 de Romanos, que Paulo escreveu aos Romanos, que até as criaturas de Deus, até a natureza geme, o crente, o homem, a mulher geme também, ansiando pela redenção desse corpo aqui. E a Bíblia vai dizer, meus queridos irmãos, que também o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios 5:1, que a Bíblia diz que nós estamos nesse tabernáculo. Daqui a pouco este tabernáculo vai se desfazer e nós vamos ter um templo, um tabernáculo, uma casa, uma morada preparada por Deus. Ou seja, este corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade, este corpo que é mortal se revestirá da imortalidade no momento da ressurreição dos mortos, no momento do arrebatamento. Quem estiver na sepultura será levantado com corpo de glória, e se nós estivermos vivos, seremos arrebatados e transformado este corpo também no corpo de glória, porque a Bíblia diz que carne e sangue não poderá herdar a vida eterna. Enquanto estamos aqui, dependemos do toque do Senhor em nosso corpo, e dependemos também, meus queridos irmãos, da medicina, dos médicos, para avaliar as doenças e também os remédios tomarem para a glória do Senhor Deus. E se Jesus quiser te curar, você não dependerá de remédio, porque Jesus pode te curar a qualquer momento. Creia, meu irmão, que Jesus ainda cura, Jesus ainda batiza no Espírito Santo, Jesus ainda salva, e Jesus ainda, daqui a um pouquinho, o que há de vir virá, e não tardará o arrebatamento da igreja. O terceiro, então, subtópico, a necessidade dos dons de curar. Meus amados e queridos irmãos, alguém pode indagar assim: mas nos nossos dias parece que não há mais manifestação dos dons de cura. E eu, pela graça de Deus, eu pude compreender pelo menos 3 motivos que às vezes esses dons não se manifestam em nosso meio. É raro acontecer. Por quê? Primeiro, por causa da incredulidade.
Conforme Mateus 13:58, Jesus teve um lugar que ele não pôde curar por causa da incredulidade do povo, o povo não cria. Segundo ponto aqui, falta de interesse em buscar os dons, conforme 1 Coríntios 12:31, 1 Coríntios 14:1. A Bíblia diz: buscai com zelo os melhores dons. O povo não quer buscar os dons espirituais. Nós precisamos buscar veementemente, com todas as nossas forças, inclusive aqui os dons de curar. Terceiro, também falta de temor e santidade também impede a manifestação dos dons espirituais. É bíblico? É bíblico. Conforme Josué 3:5, a Bíblia vai dizer o seguinte: olha, santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. E você, lendo mais para frente, você vai ver que houve maravilhas no povo de Israel através de Josué. Os sacerdotes colocaram pé na água, e a Bíblia sagrada do Rio Jordão, e o Rio Jordão se abriu, e eles passaram em pé enxutos. Conforme Atos 2:43, a Bíblia diz também que em cada alma havia temor, e a Bíblia também vai dizer que os apóstolos começaram a operar milagres e maravilhas no nome do Senhor Jesus Cristo, porque havia temor no povo, o povo vivia em uma só união e comunhão, e assim resultou em milagres da parte de Deus. Meus queridos e amados irmãos, olha só, o desejo do coração de Deus é que nós tenhamos um coração puro e desejoso, para que a orientação do Espírito Santo nos leve a buscar e a ter os dons de cura, o dom da fé e dom de operação de maravilhas, que nós vamos falar neste momento também. No tópico de número 3, vamos falar sobre o dom de operação de maravilhas, que nos diz assim o subtópico 1, o dom de operação de maravilhas. É o dom de operação de maravilhas altera a ordem natural das coisas consideradas impossíveis e impensáveis. Esse é o dom da operação de maravilhas. Ele altera até mesmo o curso das leis da natureza para estabelecer poder e graça para a glória do seu nome, não para a glória do homem, mas para a glória do seu nome. No subtópico 2, nós vamos ver exemplos bíblicos. Subtópico 2 do tópico 3, o dom de operação de maravilhas, exemplos bíblicos. Então aqui sobre os dons de maravilha, operação de maravilhas. Meus amados irmãos, no Antigo Testamento nós temos o milagre da multiplicação do azeite da viúva. Aquela viúva que tinha uma dívida e os credores vinham levar os seus 2 filhos. E ela clamou a Eliseu dizendo: olha, o meu marido teu servo temia muito ao Senhor Deus, e tu sabes, e agora vem os credores levarem meus 2 filhos. E Eliseu pergunta para ela o que ela tem em casa. Ela diz: eu não tenho, a tua serva não tem nada em casa, vírgula, a não ser uma botija de azeite. Então, pela orientação, seus filhos foram, buscaram vasos vazios, e ela entrou no quarto por orientação de Deus através do profeta Eliseu e começou a orar. E começou a derramar o azeite nas vasilhas vazias que estavam trazendo, e o milagre aconteceu. O dom da maravilha, da operação de maravilha na vida do profeta Eliseu. Também, meus queridos irmãos, nós podemos ver também ali quando Josué, numa batalha tremenda contra os seus inimigos, no capítulo 10 de Josué, versículos 12 a 14, ele orou para que o sol detesse no céu. E ali a Bíblia diz que o sol se deteve e a lua parou ali em Ajalon, e o povo conseguiu vencer as batalhas naquele tempo, porque não escureceu. Milagre de Deus. Não sei se a terra parou no seu eixo, ou se o sol mesmo parou, mas de uma coisa nós temos certeza: Deus operou milagre extraordinário no curso da natureza. O que Deus não faz pelos seus filhos, pela sua igreja? Olha só que coisa linda. E no Novo Testamento nós vemos Jesus multiplicando os pães e os peixes, nós vemos Jesus ressuscitando a Lázaro, a filha de Jairo, Jesus ressuscitando, o filho da viúva de Naim, Jesus ressuscitando,
ressuscitando, Jesus acalmando o vento e o mar, como se estivesse repreendendo uma criança teimosa, e ali o vento parou, o mar se aquietou. Pedro ressuscitando a Dorcas, oh aleluia. Paulo também fazendo sinais e maravilhas extraordinárias, Atos 14, 3, 19 e 11, pelas mãos de Paulo, do apóstolo Paulo. Obras extraordinárias eram feitas, milagres que a medicina não compreende, não entende, não pode fazer, por mais avançada que seja. A medicina não pode curar a AIDS, não pode curar até mesmo outras doenças contagiosas, mas deixa eu te dizer, meus queridos irmãos, o nosso Senhor opera milagres e maravilhas. Glória a Jesus. Terceiro e último tópico para nós encerrarmos então esta lição de número 4, um subsídio para o teu coração, para a tua vida, para você professor, para você aluno da EBD. Meus queridos irmãos, terceiro subtópico, distorções no uso dos dons de curar e de operação de maravilhas. Eu quero ler uma parte aqui, o início desse terceiro subtópico. O cristão não tem autorização divina para determinar, decretar ou exigir a cura dos enfermos. A nossa relação com Deus não se dá em forma de barganha. Meus irmãos, Deus não aceita barganha. E quem somos nós para decretar um milagre? Quem somos nós para decretar uma cura? Nós somos barro. A excelência está dentro de nós, o tesouro, o evangelho de Cristo está dentro de nós. Isso que é valioso. E meus irmãos, e nós não usamos dons. É Deus que nos usa através do dom espiritual, seja ele qual for. Aqui, se tratando dos dons de operação de maravilhas, nós não podemos decretar ou determinar ou barganhar com Deus, porque o próprio Jesus nos ensina na oração no Getsêmani. Ele pede primeiro para ser afastado o cálice do sofrimento. Mas o que depois ele encerra o versículo, o que ele diz? Ele diz, olha, a sua oração, ele diz, mas não faça conforme eu quero, mas conforme tu queres. O Filho de Deus, sendo o Todo-Poderoso, como homem, ele orou assim. E quanto mais nós servos pequenos na face da terra, e nós devemos de tomar por exemplo e dizer, Senhor, faça-se a tua vontade. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, fique na direção do Espírito Santo, que o Espírito Santo quer te usar na EBD, na escola bíblica dominical deste domingo, se Deus assim permitir, nesse domingo, que será no dia 25 de abril, que será ministrada esta lição. Que Deus te use poderosamente, professor da EBD, em nome do Senhor Jesus. Até a próxima lição, que nós vamos procurar trazer a próxima lição, se Deus assim permitir, lição de número 5. Em nome de Jesus, fica com Deus.